Olá, gente. A paz do Senhor. O Calvo está falando. Pastor Francisco Oliveira, que está passando por aqui para te dizer. Hoje nós temos um bate-papo com o Calvo. E nesse momento eu queria dividir com você uma preocupação. Estou extremamente preocupado. Já tem dias que os acontecimentos atuais têm tirado o meu sono, têm me preocupado muito. E eu quero deixar aqui um grito de alerta. Quero compartilhar com vocês algo que o Eterno tem me incomodado. Nós temos visto por aí agressões, ataques covardes, pessoas com talvez a sua insânia ou a sua audácia de agredir a palavra de Deus. E eu, como ministro do Evangelho, jamais me furtarei. Eu estava até projetando outros vídeos com outras falas, mas me sinto obrigado a levantar a minha voz e deixar aqui o meu protesto de repúdio, a minha nota de rejeição a essas falas desastrosas desses que se dizem serem teólogos. Estudaram tanto e cumpre-se a própria palavra. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Como é que pode alguém ir para a academia teológica? Como é que pode alguém ter um discurso cristão? Como é que pode alguém expressar a fé em Cristo Jesus e dizer que a Bíblia é insuficiente para compreender o homem? Que a Bíblia precisa ser atualizada, que ela é obsoleta. Meu Deus, isso é desastroso. A Bíblia é obsoleta, precisa ser atualizada. A Bíblia é atual. Ela é tão atual que ela já fala do que vai acontecer daqui a 1000 anos. Todas as suas expressões no cunho profético se cumpriu, se cumpre e há de se cumprir. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. E quando alguém com essas falas desastrosas diz que a Bíblia é insuficiente para compreender o homem, primeiro que ele, como teólogo, não entende nada de antropologia bíblica. Ele não entende nada, ele precisa voltar ao discipulado para aprender que Deus é o autor do indivíduo, da criação. Deus conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. E antes mesmo que existisse no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. Então Deus nos conhece na essência das emoções, na alma. Deus conhece o nosso espírito, Deus conhece o nosso corpo, Deus conhece as nossas tendências, Deus conhece as nossas limitações. E chega um rapaz e diz que a Bíblia é insuficiente para compreender o homem. Para compreender o homem. Na verdade, esta falácia, não vou dizer nem discrepância, porque é uma falácia tendenciosa, apelativa e intencional, visa combater a Bíblia para torná-la adaptável ao conceito que ele busca estabelecer. E a Bíblia não é adaptável a ninguém. A Bíblia não é adaptável à cultura. A Bíblia não se adapta. A Bíblia não tem margem para relativizar. Não existe essa ideia subjetiva para tentar tornar a Bíblia refém dos clamores que confrontam e colidem contra a própria palavra de Deus. Então esta fala é para, de repente, olhe para mim, ressignificar a Bíblia. Ou seja, não tem mais significado, ela não é mais importante. Nós precisamos proibir que este livro não se publique mais e que a gente venha fazer um novo livro de ordem mundial para pautar a nossa fé, a nossa conduta, esse canô. E eu fico triste porque esses rapazes estudaram, eles sabem que foram mais de 300 anos de batalha para reconhecer os 66 livros como livros inspirados pelo Espírito Santo.
E a gente sabe que estes livros são inspirados. É a palavra de Deus. Este livro tem um poder transformador. Este livro tem as suas falas proféticas cumprindo-se literalmente. Este livro tem uma unidade, tem uma harmonia. Foram vários escritores que falaram em tempos diferentes e justamente falaram das mesmas coisas sem se conhecerem. Este livro precisa reconhecer a sua inerrância. Esse livro não erra, porque Deus não erra. Este livro é infalível, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Fiel é esta palavra. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A minha palavra não há de passar. Todos os acontecimentos da atualidade e aqueles que virão já foram previstos por ela. Ele sabe disso. Mas, na verdade, essas ideias progressivas, essas ideias são resultado de clamores, porque eles querem calar a nossa voz. Eles querem mudar o nosso pensamento, eles querem mexer no fundamento, porque sabe que há uma resistência. Há uma resistência. A nossa regra de fé e prática de vida é a palavra de Deus, é a palavra do Eterno. Nós pautamos a nossa vida por ela e não abrimos mão disso. E aí, de repente, como não acha brecha, temos que abolir ela. Temos que abolir a palavra. Mas não vai conseguir. Não vão conseguir. Porque ainda que arranquem das nossas mãos, ela está no nosso coração. Queima. Queima. Nós não podemos, veja bem o que eu estou falando, não podemos desprezar a historicidade da palavra. A batalha histórica que foi para reconhecê-la, por conta até de ataques, poderemos citar aqui Marcião e tantos outros dos primeiros séculos que tentaram de todas as formas não reconhecer ela como livros sagrados. Eles podem arrancar, eles podem desprezar a inerrância, eles podem desprezar a harmonia, eles podem desprezar a infalibilidade da palavra de Deus. Agora, o próprio Yeshua disse assim: as palavras que vos digo são espírito e vida. São espírito e vida. Está dentro de nós, queima. Queima dentro de nós esta palavra. E eles não vão conseguir. A igreja é a expressividade de Deus na terra e nós não aceitaremos que esses que se dizem teólogos venham tentar de todas as formas agredir a palavra de Deus, porque ela já é atual. Ela compreende o homem, ela é suficiente para a compreensão humana. Eu amo a palavra de Deus, disse Davi, e a meditação do meu coração todos os dias. Vitor Hugo reconhecia a autoridade desta palavra desde o primeiro versículo até o último versículo. O próprio sanguinário, e conquistador Napoleão Bonaparte disse que a alma do indivíduo jamais ficará vagueando se tomar esta palavra como guia dos seus passos. Então, não adianta tentar combater, porque nós estamos aqui. E eu sugiro que esses rapazes se retratem, volte atrás nas suas insânias, porque a Bíblia é a palavra de Deus que transforma gerações e ela não entrará em extinção jamais, porque ela é a palavra de Deus. E aí eles desprezam a tradição oral, a historicidade da palavra, eles desprezam todo o contexto, todo o contexto atual que a Bíblia fala. Mas não importa. Quando um ateu, meus queridos, faz uma agressão à Bíblia, a gente até entende. Agora, alguém que está no nosso meio,
embora João disse que é compreensível, saíram do meio de nós, porque nunca estavam conosco. Eles vão para a academia e depois começam a embebecer-se, aí começa a trazer uma visão, não, isso aqui é preterista, isso aqui é simbólico, não há nada de literal. Aí eles começam a viajar nas suas insânias para tentar defender. Vamos ver se a gente consegue encontrar algum texto que confirme as nossas ideias. Nós precisamos aprovar a descriminalização das drogas. Nós precisamos aprovar o casamento LGBT. Nós precisamos aprovar que esse povo é o povo do gabinete do ódio. Porque eles são homofóbicos, eles são preconceituosos. Na história da igreja, o protestantismo incentivou a educação. Enquanto a igreja católica retia o conhecimento, nós, nas vozes de Wycliffe, nas vozes de Lutero, nas vozes de tantos outros vultos da história da igreja, sempre incentivamos o conhecimento para a busca do entendimento e não privamos de ninguém de desenvolver o pensamento, de buscar entender a vontade de Deus, de buscar entender as Escrituras. A própria palavra diz, examinai as Escrituras, porque testificam de mim, nelas contém a vida eterna. São pessoas bêbadas que estão por aí espalhando o caos. Eles querem que a Bíblia concorde com a sua ideia, mas as suas ideias não valem nada diante das verdades absolutas. Somos nós que nos adaptamos a ela e ela não se adapta ao que vocês querem. Somos nós que aceitamos, somos nós que vivemos. Por isso que Pedro diz, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ela não é adaptável ao que você quer. Ela não se adapta às suas modinhas, às suas falas de viés ideológicos. Eu sugiro até que nem cite mais a Bíblia. Pare de estar citando a Bíblia. Vá procurar os seus livros, que são as suas Bíblias, as suas inspirações, e se revele. Rasgue logo essa máscara e se mostre que você não está conosco, que você não respeita a palavra de Deus, que você não vive a palavra de Deus, que você é um teórico religioso que está no nosso meio para tentar desestabilizar a igreja. Mas eu sinto muito lhe dizer que a igreja é corpo, que Jesus disse assim, ó, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Deus abençoe, meu amigo, você que está do outro lado. O Calvo está falando. E teremos outras falas contundentes e fortes na defesa do cristianismo, da nossa fé e da palavra de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe. E não esqueça, viu? O Calvo está falando.